Segunda parte da palestra. Nova pergunta. As atividades dos centros espíritas quase desaparecem nesta época. O que estaria faltando nas casas espíritas nesta época do ano? Não podemos esquecer que estamos vivendo em uma sociedade em que o homem cada vez mais está prisioneiro daqueles com quem vivem. Os centros espíritas quase que esvaziam nesse período, como nos de carnaval, de feriadões, justamente porque as pessoas por si ou pelos seus familiares assumem compromissos e, naturalmente, as atividades do centro espírita ficam para segundo plano. Bom seria que todos os centros tivessem vários horários e vários dias de atividades para que seus frequentadores tivessem oportunidades variadas para as suas obrigações religiosas. Nova pergunta. Altivo, vemos principalmente nesta época a colocação que Jesus seria a encarnação do próprio Deus. Se Jesus é a encarnação de Deus, não teria ele feito muito mais dos simples milagres? Por quê? Se ele é Deus, utilizar o ventre de uma mulher humana para se apresentar aos homens? Jesus, evidentemente, não é Deus. Ele próprio diz em várias ocasiões. Allan Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo que fala da natureza do Cristo, mostra exaustivamente que Jesus não é Deus. Realmente não teria cabimento Jesus fazer milagres se ele próprio fosse Deus. Ele apenas derrogaria a lei e estava acabado. Outra pergunta. É errado incentivarmos as crianças a acreditarem em Papai Noel? Creio que não. É uma suave manifestação de carinho, um incentivo ao amor, mesmo um retorno ao espírito infantil que tanto nos faz falta nesses dias de tanta celebração e pouca inocência. Papai Noel existe na imaginação das crianças e é incentivado pela chamada mídia, e acredito que seria, de uma certa forma, crueldade do adulto para com a criança se fosse retirado esse sentimento de uma criança em faixa de idade bem pequena. Nova pergunta. A espiritualidade comemora o Natal em que data? Pelo que sei, a espiritualidade comemora o Natal de Jesus do período em que a humanidade assim o faz. Há estudos entre os evangélicos que procuram fixar o período de setembro com o período do nascimento de Jesus. Acredito que ninguém vai saber com certeza a data deste natalício. E ficamos todos nós com a data de 25 de dezembro, que foi estabelecida por um Papa, cujo nome não me recordo agora, como a data da vinda de Jesus à Terra. Nova pergunta. Durante os festejos do Natal na Terra, existe um intercâmbio energético maior do que o habitual entre a espiritualidade e os encarnados? Sim, o homem terreno, de uma forma ou de outra, lembra-se mais de Jesus e tem como retorno a vibração do mesmo Jesus
em seu favor. Nova pergunta. Um tema um pouco polêmico da doutrina, acredito, caberia aqui. Jesus nasceu realmente? Nasceu como qualquer mortal ou esteve entre nós utilizando-se de um corpo fluídico? Altivo responde. É importante essa resposta, hein? Preste atenção. Estou com Allan Kardec. Jesus nasceu de corpo e espírito. Ele não poderia derrogar a lei que existe para todos os encarnados, que é nascer do ventre de uma mãe. Há estudos que afirmam que ele teria sido o resultado de uma inseminação artificial, produzido no plano espiritual, e neste caso Maria não teria tido contato com José para ter a Jesus. Esta tese engenhosa e atual, dado o conhecimento da técnica da inseminação, pode ser verdadeira. De qualquer modo, sou dos que têm a certeza de que Jesus não derrogaria a lei. Portanto, tenho a certeza que ele tinha carne e espírito como qualquer um de nós. Nova questão. Aproveitando o assunto, Jesus realmente ressuscitou fisicamente? Outra pergunta que merece de nós toda a nossa atenção, a resposta. Não, ele não poderia ressuscitar de corpo. Para mim, o seu corpo deve ter sido dissolvido ou mantido num túmulo. E ele materializou-se para Madalena. Se um espírito comum pode materializar-se, imaginemos Jesus. Então devemos acreditar que ele, nas suas inúmeras manifestações aos discípulos após sua morte, apenas se materializava em favor desta tese. Existe o fato de que mal ele se apresentava, logo desaparecia. Outra questão. Da mesma forma que hoje comemoramos o natalício de Jesus, seria válido comemorar o dia do nascimento de outros bons espíritos, Maria, Pedro, Paulo e etc. Poderia ser, se soubéssemos a data do nascimento desses grandes trabalhadores do mundo espiritual. A Igreja Católica indica dias para a comemoração desses próceres religiosos, mas, na verdade, ninguém sabe a data do nascimento desses grandes espíritos. O espírita pode e deve lembrar, comemorar a data dos seus próprios grandes trabalhadores. Kardec, Denis, Delane e outros mais de interesse particular de cada centro. Nova questão. A necessidade que existe hoje não é mais tornar o Natal uma festa tão religiosa, mas sim de conscientização? Sim, este é o verdadeiro sentido da comemoração do Natal de Jesus. Outra questão. Nesta época, vemo-nos obrigados a dar presentes aos nossos entes queridos? Como associar o presente com o verdadeiro sentido do Natal? Realmente estamos cada vez mais sendo induzidos a dar presentes mais caros numa festa de maior significado. É o predomínio do comércio sobre o verdadeiro espírito de Natal. Pergunto a você e a todos os demais: já imaginou você não dar um presente a alguém da sua família direta?
esposa, filho, mãe, numa data como esta? Continuo a afirmar que estamos precisando ir dando espaço para Jesus nessa ocasião. Por enquanto, o comércio está ganhando a batalha.